Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, sejam todos muito bem-vindos. Conforme o prometido, a gente segue, né, a nossa jornada de entrevistas exclusivas aqui no canal. Ontem tivemos a honra de receber aqui o Vitor Brown, né, o âncora aí da Revista Oeste, antigo âncora da Jovem Pan, um cara muito jovem, jornalismo moderno aqui, trazendo a visão dele em relação ao caso Clodovil, ao caso Adélio Bispo, à própria situação da imprensa de hoje, né? Uma imprensa que tem um viés para um lado e para o outro, e aí por isso que eu venho aqui e crio o canal Thiago Parigiani em Brasil Verdade com o meu crachá de empregado do YouTube, né? Que o YouTube pelo menos não bate na minha porta e fala assim, ô, Thiago, fala mal do Lula hoje. Ô, Thiago, fala mal do Bolsonaro hoje. Aqui ninguém fala nada para mim. Eu venho, apuro a notícia, trago, vocês vêm aí e se degladiam aí no chat aí. Vocês tentam resolver o que é, se é verdade, se não é. Eu vou apurar a verdade, óbvio, mas vou emitir minha opinião aqui também. Então por isso que eu ponho o crachá. Quando eu tiro o crachá é porque quem está falando é o ser humano, e quando eu ponho o crachá é porque quem está falando é o jornalista, que também é um ser humano, não podemos esquecer. Então por isso eu trouxe um outro ser humano aqui hoje para debater o caso Adélio Bispo. Putz, como vocês gostam de saber novidades do caso Adélio Bispo. E essa pessoa que vem hoje aqui é a segunda vez que ele se apresenta aqui no meu canal, é um jornalista também, jornalista internacional, meu amigo, não é pouca coisa não, tá lá na República Tcheca, e ele teve contato com o hacker, né, que espiou, sei lá, ou estudou, ou deu uma zapeada na vida do Adélio Bispo no mês de junho, antes mesmo da facada acontecer no dia 6 de setembro de 2018. E ele teve contato, pessoal, com o hacker, que também está refugiado lá na Sérvia, e vai trazer essas histórias de como começou esse contato, o que aconteceu, qual que era a intenção do hacker ao projetar essas notícias que até então ninguém falava nada, né? O caso aconteceu em 2018, foi aparecer a história do hacker agora em 2024, falando que era o Kassab que estava envolvido nessa espionagem. O que tem de fato nisso a gente precisa apurar. A gente fez uma primeira live, né, o sinal do Gogo estava um pouco ruim, ele estava num ambiente externo, não sei se era um café, lá da República Tcheca, ele vai falar para a gente, e hoje ele está num ambiente um pouco mais tranquilo, sem tanto ruído, para a gente poder conversar numa boa. Eu não fiz pauta, não fiz um roteiro, então a conversa que você vai ver aqui a partir de agora pode ter muita interferência sua através das suas interações. Se você tem essa curiosidade, quer fazer alguma pergunta para o Fabiano Gogo, como falei, jornalista não costuma ficar em cima do muro, né? Ele vai chegar e vai falar o que ele sabe, o que ele não sabe é obviamente que ele não vai validar, porque jornalista só valida o que a gente tem certeza, e o Gogo ganhou meu respeito quando ele teve uma série de informações, e ele apareceu aqui, eu acho que foi no primeiro canal que eu vi, foi lá na Auriverde, falando, olha, tem um hacker que está falando, que tem um político influente envolvido com a questão do Adélio e tudo mais, mas eu não vou falar o nome. Né? A partir daí, eu falei, olha, é um jornalista sério, né? Eu não tinha conhecimento nenhum do Gogo, não sabia do trabalho dele, sei que ele agora já foi dar uma pesquisada no meu trabalho também, a gente começa a ver que tem algumas conexões de amigos em comum aí, né? Gente da mais alta qualidade, né? Como é o caso do Daledoni, que é um advogado lá do Paraná, que eu tive a honra de ter ele como fonte na minha biografia, do Vanderlei Silva. O mundo é muito pequeno e não tem espaço para mentirosos. A prova disso é que na minha campanha eu estava aí com o apoio da mãe da Rebeca Andrade, e eu fui numa loja de tintas aqui de Guarulhos e falei para o Nino, né? Falei, Nino, a mãe da Rebeca está me apoiando. Ele falou, é mesmo? Então você não conhece os irmãos da Rebeca? E trabalhavam dois irmãos da Rebeca Andrade na loja dele. E aí aconteceu que eu mostrei o vídeo da mãe dele me apoiando, a mãe deles me apoiando, e tirei foto com eles ali também, e fica uma coisa linda quando você trabalha com a verdade. Agora, se você trabalha com a mentira, você já ia sair de dentro do comércio com cara de bunda. Seja bem-vindo, Fabiano Gogo. Desculpa falar bunda antes de te apresentar, mas é que surgiu do nada. Como bom brasileiro, eu nada tenho contra bundas. Bunda, chopinho e feijoada, né? Todo brasileiro ama. Exatamente. Seja bem-vindo. De onde que você está falando hoje com a gente aí?
Muito obrigado, de Praga, na República Tcheca. Estive na Sérvia agora há pouco. Devo voltar mais adiante a pedido da polícia, porque essa questão do hacker tem bastante coisa para contar, inclusive depoimentos que eu dei na polícia sérvia, e ainda vou dar até para a justiça sérvia. Mas eu quero aproveitar o gancho do início da tua introdução, porque tu estava dizendo, né, que aqui não, aí não tem o YouTube para te dizer, fala isso, fala aquilo. Muitas pessoas ficam perguntando por que eu tive, né, esse sobe e desce na minha carreira. É porque eu exatamente, e eu não sabia que isso era normal. Eu, quando resolvi ser jornalista, eu era bastante idealista, eu lia todas aquelas histórias, por exemplo, do jornalista Alberto Dines, na época em que ele era editor-chefe do Jornal do Brasil, e a ditadura militar, como um exemplo, disse que não podia dar manchete sobre a morte do Pinochet. Então ele colocou na capa do Jornal do Brasil o texto inteiro sobre a morte do Pinochet, não, do Allende, do Salvador Allende, pelo pessoal do Pinochet. Então ele botou na capa do Jornal do Brasil sem manchete. Né? Os militares mandaram não dar manchete, ele não deu manchete, ou seja, ele foi corajoso. Tem todas aquelas histórias também do jornalismo brasileiro com relação a receitas de bolo, poemas de Camões, para exatamente ocupar o espaço onde estava havendo censura e mostrar para o público de forma indireta que havia essa censura. Mas então é isso. Então eu fico feliz de estar aqui para poder falar abertamente sobre esse caso escabroso do hacker, que envolve Bolsonaro, Kassab e até a Rádio Auriverde, mas a gente chega lá. Muito bom. Jornalista é isso. Por isso que eu não fiz pauta. Jornalista tem história. Principalmente quando tem de verdade, né? Então, quando o cara chega aqui, conta a história, fala de nomes e tudo mais, isso é a bagagem que o jornalista vai carregando ao longo da vida. E se tem uma coisa que a gente se orgulha muito é da nossa memória. Jornalista bom é que tem memória boa. A gente não esquece de nada. Né? No começo da minha carreira, me contava um segredinho ali na faculdade, dava 2, 3 anos, eu encontrava a pessoa e falava, e aí? Pô, mas você não esquece, né? E até hoje no meu casamento é assim. Minha esposa caiu na besteira de falar de alguns ex dela, e até hoje eu falo, mas e aquele cara, hein? Meu, faz 20 anos que eu te falei, mas você falou, tá gravado. Então o jornalista tem essas habilidades. Bom, a gente vai falar assim, tá? Vocês que estão ansiosos aí, quer falar do Kassab, tem gente falando que o Kassab é o cara de capetinha, cadeia pro Kassab, calma, tá? Calma, vamos por partes, temos tempo aqui, o Gogo vai ficar com a gente aqui e a gente vai explicar. Primeiro, ponderação aí, na fala toda do Gogo, a Playboy tinha limitação de pelos pubianos, eu acho que a culpada dessa limitação dos pelos pubianos se chama Cláudia Ohana. Quem entendedores entenderão. Quem é mais velho sabe do que eu falo, do que a gente está falando. Além disso, as reportagens da Playboy eram, sim, de muita qualidade. Eu lembro bem. Só que a gente não pegava Playboy, molecão, não pegava para ver as reportagens, não. Isso era papo. Mas vamos que vamos. Como que surgiu esse hacker na sua vida e como que você chegou até a Auriverde, que eu acho que foi a primeira emissora que você colocou, né, aquela fumaça que você sabia, como bom jornalista, que com aquela fumaça o nome do político viria à tona. Acabou vindo o nome do Kassab e depois as outras entrevistas que a gente vê do Patrick Brito, que é o hacker que está envolvido aqui na questão, principalmente para o canal 247, que não esconde de ninguém o viés de esquerda, ele parou de falar do Kassab. Né? Ele começou a falar de outras coisas, da ABIN paralela, e você vê que ele tem propriedade no que ele fala em alguns aspectos, porque ele cita nomes com profundidade, né, de acho que é um delegado lá da cidade dele, de Araçatuba, que é o... Como é que é o nome do delegado? Cotait. O Cotait, que é o grande cara, né, que ele mostra que tem alguma coisa ali com esse Cotait, e parou de falar um pouco do Kassab. Então eu queria saber de você o que aconteceu quando ele te trouxe a questão do Kassab, o que te gerou a dúvida, o que você conseguiu apurar de fato, o que o Kassab tem a ver com o caso Adélio Bispo, na sua visão, ou o Kassab não tem nada a ver com isso, por que ele foi envolvido nisso? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, como jornalista, eu vou levar em consideração que muitos espectadores não sabem da história o começo, né? Então, vamos repetir para as pessoas entenderem o contexto, que o contexto é sempre importante, senão basta ler a manchete. E jornalista ruim coloca toda a informação na manchete, aí ninguém clica para ver a notícia inteira. Então, aí não aumenta a venda, aí não aumenta a venda.
Exato, e como a gente tem aqui, né, acho que 1 hora, então, se não acaba logo, eu simplesmente digo, mas é bom porque realmente para as pessoas entenderem, comida boa, ela é cozinhada em fogo baixo, então, e é importante para as pessoas entenderem, então, de onde é que eu venho, porque muita gente tem reagido aos meus ataques a esse hacker como se fosse uma briguinha pessoal ou uma novela do SBT pelo nível, né, mexicano das coisas que estão sendo ditas, mas se as pessoas entenderem de onde vem isso tudo, vão entender que eu não tenho como dissociar essa questão do Kassab com essa questão digamos assim, ou como é que eu vou dizer? Vamos direto ao assunto. A preferência sexual desse hacker por menores de idade. Eu não vou falar aquela palavra que é conhecida para o YouTube não criar problema, né? Mas isso é uma coisa muito séria e eu não dissocio. Qualquer pessoa que tem um pinguinho de moral não deixa passar alguém que abusa de menores. Então vamos lá. Em 2018, eu estou em Porto Alegre visitando a minha mãe, quando um taxista de nome Ivan Cardoso, e eu sempre digo todos os nomes, até falei os nomes tchecos, que é para não ficar parecendo conversa de boteco ou do Pantaleão, aquele personagem do Chico Anísio. Né? Porque, como eu disse, na minha vida pessoal eu até sei mentir, quando é necessário. Agora, na vida profissional, eu não me permito a isso. Então, por isso que eu dou nomes aos bois e enfrento processos em função disso. Então, em 2018, um taxista chamado Ivan Cardoso, que eu conhecia já de antes, de quando eu era mais jovem, ele tinha recebido R$1.000 desse Patrick César da Silva Brito, de Araçatuba, para ser o motorista dele enquanto ele estivesse em Porto Alegre, porque ele ia muito a uma cidade lateral de Porto Alegre chamada Gravataí. Então, com isso, eles criaram uma amizade, ficavam conversando, havia uma distância lá que demorava aí mais de meia hora para ir, levar ele, então por isso que eles acabaram conversando mais do que o típico passageiro com o motorista. E numa dessas conversas, ele disse para o motorista Ivan Cardoso que ele não conseguia chegar na mídia tradicional, com umas informações que ele tinha que eram muito preciosas, segundo ele. As informações tinham a ver com 2 professores universitários que vinham do Irã, que eram iranianos de nascença, mas que estavam ensinando em universidades brasileiras. Um deles era amigo do então, na época, presidente Michel Temer. Tinha até foto com o Temer no WhatsApp dele, ele me mostrou isso. E ele queria passar umas informações para a mídia tradicional e não conseguia. Ele dizia, esse hacker, que esses 2 professores estavam ajudando, intelectualmente, obviamente, a desenvolver o programa nuclear iraniano, mas de dentro do território brasileiro, sendo que há um embargo americano contra o desenvolvimento desse programa nuclear iraniano. Então, seria realmente uma notícia bastante relevante. O Ivan, então, me mandou um WhatsApp dizendo, olha, basicamente isso, só que de maneira muito mais concisa, tem uma pessoa aqui dentro, né, do meu táxi que precisa chegar num jornalista, eu disse que conheço um jornalista que é lá na Europa, jornalista, portanto não tem como publicar no Brasil nada disso, mas em função de eu ser jornalista, além de jornalista, editor-chefe de várias revistas, isso me dá uma certa entrada na mídia brasileira, porque eu tenho uma credibilidade que não é igual a de um hacker que aparece batendo na porta querendo trazer uma informação. Então, eu me dispus a ajudar. Ele trouxe esse hacker, Patrick César da Silva Brito, até lá perto da casa da minha mãe, fomos numa praça, ele me passou as informações e eu passei a trabalhar em cima delas. Mandei para uns colegas do jornal Clarim, da Argentina, porque a Argentina tem uma certa proximidade, o jornalista, com a questão do Irã, em função de uma explosão, inclusive, que teve contra a Embaixada de Israel, muito tempo atrás. Enfim, passei para eles, que eu sabia que eles tinham as fontes necessárias para dar uma verificada nesses 2 professores. Passei para o Leonardo Coutinho, que trabalhava na revista Veja e era especialista exatamente em terrorismo e morava em Washington. Passei para o Glenn Greenwald, o famoso jornalista americano que mora no Brasil e que na época trabalhava no The Intercept, não trabalha mais, junto com Leandro Demore, que também, pelo que eu entendo, não trabalha mais lá. Então, essas pessoas, e mais também uma pessoa do Fantástico, da Rede Globo, todos eles receberam essas informações que o hacker me passou. E aí eu recebi um feedback. Inicialmente, o Glenn Greenwald falou, fantástico, amazing, mas aí depois de uma pesquisa, ele me chamou a atenção, ele disse, olha, há coisas nessas informações que são verdadeiras.
No entanto, há coisas maquiadas, e aí ele já ficou desconfiado que há intenção por trás do hacker tudo bem, mesmo que ele parta, como esse caso, inclusive, do Carlos Henrique Cotait, da Operação Raio-X de Araçatuba. Sim, é verdade que havia aquela corrupção toda que ele está apontando, mas ele quer outra, ele cria, ele forja certas partes para atingir as vingancinhas pessoais dele, porque ele é um hacker muito pouco profissional, ele é muito pessoal, ele começou essa coisa de ser hacker para querer se vingar do tio e da tia, por inveja de eles terem uma condição financeira melhor, e isso acaba se repetindo em todas as ações dele, inclusive essa questão da Operação Raio-X. Ele tem uma questão pessoal com o Carlos Henrique Cotait por não ter dado apoio financeiro quando ele precisou já na Sérvia. Mas isso eu estou pulando, vamos voltar. Então, quando eu recebi esse feedback do Glenn Greenwald e também do pessoal do Clarim, dizendo, não, tem coisa errada nessas histórias, eu fui a ele e o confrontei. E disse, olha, eu não gosto de ser passado para trás. Tu veio aqui com informações que, apesar de terem uma base real, ela tem conclusões que não são reais. Né? Ele estava querendo até incluir o presidente Michel Temer nessa conspiração, como se o Temer tivesse interesse em ajudar o programa nuclear iraniano. Tudo é possível, claro, né? Isso que eu quis olhar, mas não era o caso. Quando eu consegui contato com esses dois professores, um deles já estava na Virgínia, pertinho ali do Pentágono, de Washington. Imagina se os americanos não saberiam melhor do que esse hacker e iriam contratar o cara para estar lá perto. E ele disse, olha, é o contrário, na verdade, eu estou aqui porque o Irã já descobriu, inclusive, eu estou auxiliando o outro lado, não o lado do Irã. E a verdade sobre esse Patrick, aí ele me contou pela primeira vez. E eu não sabia se acreditava ou não. Ele disse assim, o Patrick se apaixonou por um rapaz de uma mesquita na região ali de Araçatuba, eu não sei aonde exatamente era. E aí antes ele se ofereceu para trabalhar, para ajudar nas questões digitais, né, da mesquita. E com isso ele teve acesso a muitas coisas e hackeou algumas pessoas e descobriu, como a gente sempre descobre nesses meios muito conservadores, alguém que estava lá sendo enrustido, um homossexual enrustido que não queria, obviamente, não quereria nunca, ainda mais sendo muçulmano, que essas comunicações, fotos viessem à tona. E aí passou a chantagear essa pessoa para receber dinheiro, mas também porque tinha a ver com esse menino, na verdade, pelo qual ele era apaixonado. Não aconteceu, expulsaram ele, e ele fez horrores com essas pessoas, inclusive com um desses professores, que teria sido uma das autoridades que conseguiu impedir que o Patrick continuasse a fazer esse tipo de chantagem. Quando ele me disse isso, eu achei uma coisa tão espatafúrdia que eu não sabia o que fazer com essas informações, porque eu não sabia que o Patrick era homossexual, e deixa eu avisar, eu também sou, então não há nem homofobia de minha parte, mas também não havia nenhuma conexão entre nós em função disso, era uma mera coincidência. Acontece que logo em seguida isso, eu então encontrei com o Patrick, falei não sobre essa parte que o professor havia me dito, sobre o rapaz da mesquita, porque eu achava que era algo de âmbito pessoal, eu não me sentia sequer confortável em discutir esse assunto. Mas eu disse para ele, eu digo, olha, essas informações que me passou do Irã não são utilizáveis porque tu mentiu, tu forjou alguma coisa. E ele ficou brabo com isso. Os brios dele, e ele é muito movido pelos brios, pelo ego, pela imagem. Né? Então, isso assim, se repetiu ao longo dos anos e agora está acontecendo a mesma coisa. Ele se preocupa mais com isso do que fazer dinheiro com as habilidades dele, por isso ele acaba sem dinheiro. Então, ele quis me provar que ele não era o que o Greenwald classificou de cracker e não hacker. Eu até não entendi a diferença, mas aí depois, com o tempo, eu entendi que o hacker, ele consegue entrar na tua conta de banco e tirar teu dinheiro. O cracker, ele só consegue entrar na sua conta de banco. Ele faz o crack, né? Ele consegue quebrar a porta de entrada. Mas o resto, ele já não é tão bom. Né? E de fato, nessa minha ida à Sérvia, eu vi, e ele mesmo me disse, o Patrick, que estava aprendendo finalmente como é que se faz o hackeamento de verdade, porque ele é autodidata, ele só tem uma cabeça muito técnica e ele conseguiu aos poucos achar os furos na entrada do Gmail, do Facebook,
né, do Instagram ele não consegue mais, porque mudou o sistema, tem reconhecimento facial, mas até isso ele já fez, de fazer falso reconhecimento facial, pegar foto, transformar em 3D, etc. Enfim, ele foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos, mas sempre como cracker. Bem, então eu disse isso para ele disse, não é verdade, e aí vem a história, agora a gente entra no Kassab, ele disse, inclusive, o Gilberto Kassab me contratou. Se eu não fosse bom, imagina se um político da importância e da esperteza, esperteza de cobra, né, mas esperteza do Gilberto Kassab, iria contratar alguém como eu. Mas até aí morreu Neves, ele me dizendo da boca dele não significa nada. Né, um criminoso, em geral, está escondendo, inclusive, quem o contrata, ou pelo menos um criminoso decente, né, criminoso burro entrega para um jornalista que mal o conhece o nome verdadeiro. Então eu fiquei também com o pé atrás, por isso na entrevista da Auriverde eu não disse o nome, porque eu sempre disse, eu digo uma coisa, é uma fonte interessada e sozinha, né, me dizer isso. Houve uma segunda, quase que, não diria evidência, porque evidência é uma coisa definitiva, muito forte, mas uma pista, foi que ele recebeu um telefonema, numa dessas conversas que nós tivemos, e apareceu no visor, na tela do celular dele, Kassab. Bom, poderia ser exatamente uma coisa que ele preparou, uma montagem. E ele fez questão de te mostrar ou você olhou por acaso e viu? Eu olhei por acaso e vi, no entanto, ele nunca, nenhum outro telefonema, jamais na vida dele, eu consegui ver. Você ver. Exato. E eu, malandro velho, né, já tô no jornalismo há muito tempo, isso me caiu a ficha. Eu digo, engraçado, toda vez que ele recebe um telefonema, ele nem tira do bolso antes de sair vários metros de distância de mim. Né? O que até o meu amigo de 20 e poucos anos que está pagando por essa revista que eu estou fazendo agora, cujo nome também é Patrick, né? É o Patrick, é que nem no Tom e Jerry, tem o anjinho e o diabinho. Então, ele, mesmo sendo meu amigo, como eu sou jornalista e amigos, negócios à parte, todo telefonema que ele recebe na minha frente, ele levanta e vai bem distante para ter as conversas dele, para não arriscar em nada. E eu acho isso correto. Se ele não fizesse, eu o mandaria fazer isso para não acabar a nossa amizade. Vá que eu descobrisse alguma coisa, eu denunciaria. Bom, então, eu fiquei desconfiado porque as evidências eram ele ter me dito, deve ter lido no meu rosto que eu não acreditei, e aí 1 ou 2 dias depois acontece esse telefonema onde dá tempo de eu ver Kassab antes de ele, né, botar no ouvido e eu não poder mais ver o que está na tela. Eu tinha só essas duas coisas. Mas aí, para a gente entender a Auriverde, que só aconteceu 6 anos depois desse acontecimento, e o porquê que eu nunca falei no Kassab, então o primeiro motivo está aí. Eu, como jornalista, gosto de ter, nem toda a informação tem 3 fontes independentes e desinteressadas e que não se conhecem entre si. Mas a gente procura, né? Procura se for possível. Se não for possível, às vezes até uma fonte vale. Mas nesse caso, eu só tinha como fonte ele próprio, contra uma pessoa como o Kassab, que eu não tenho dúvidas de que não tem escrúpulos e poderia estar por trás de tudo isso, mas não necessariamente seria a pessoa que estaria por trás de tudo isso. Bem, então agora a gente pula para poucos dias depois desse episódio. Veja bem, eu mostrei para ele que, recapitulando, que a questão dos iranianos me parecia ser uma safadeza dele, ou seja, não era certo. Ele quis me provar que não era verdade, disse que o Kassab tinha contratado ele, e aí me mandou, e eu tenho até hoje no meu e-mail, e já coloquei sempre à disposição de todo mundo, ele me mandou o que seria o produto do hackeamento encomendado pelo Kassab, que são o quê? Contas da NET, empresa de TV a cabo, mas que na época tinha um tal de combo. A pessoa pagava pela TV a cabo e recebia também um telefone fixo da empresa Claro. Os telefonemas feitos desse telefone fixo apareciam nas contas, por isso a relevância. Porque a conta de NET só aparecia no máximo que o Gilmar Mendes tinha pago lá para assistir o filme A Guerra dos Mundos, né? Eu lembro disso. Foi o único, ele não pagava nunca, era tudo de graça. Praticamente não tinha nada, ninguém pagava para ver filme, então só aparecia o valor, tinha o CPF e o endereço. Então isso, né, é algo sensível. Mas tinha também as ligações constavam do número para qual foi ligado, a data e a duração. E nisso tudo poderiam haver pistas interessantes, né, para jornalistas. De quem eram essas contas?
do Jair Bolsonaro, que na época era apenas um candidato, não sei nem se em maio, junho, foi em junho isso, de 2018, era candidato já, mas ainda estava lá em terceiro, quarto, quinto lugar, não sei, foi antes da facada. Mas era Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michel Temer, na época presidente, e Gilmar Mendes, além de Aécio Neves e Andréa Neves. Veja bem, quando isso aconteceu, eu lembro dessas contas, eu as tenho no meu e-mail, são 17 contas de cada um. 17 porque, né, equivalente a 17 meses, né, vinham desde 2017 a 2018, às vezes de 2016, enfim, eram 17 contas de cada um desses nomes que eu citei. Então, era um monte de PDFs. Esses PDFs todos eu mandei para o Glenn Greenwald, que me pediu que mandasse para o Leandro Demore, ou ele mesmo mandou, dizendo que quem cuidava da parte Brasil, do The Intercept, seria esse Leandro Demore. Esse Leandro Demore, eu não gostei, que ele aí me contactou, querendo que eu perguntasse para o hacker o exato, os passos e os degraus, né, utilizados por ele para chegar nessas contas. Eu achei que era um editor-chefe de pouca experiência ou esperteza, porque é óbvio que o hacker não vai dizer como é que ele faz e não é sequer relevante. Eu não vi qual é a relevância. O que havia de relevância eram os números de telefone e as ligações, que eles deveriam fazer um cruzamento para descobrir se havia ali alguma coisa que não fosse kosher, que não fosse republicana. E eu, pessoalmente, sozinho, não poderia fazer isso. Eles, com uma estrutura maior, poderiam. Mas eles resolveram, então, recusar. Não foi adiante essa investigação. Até então, eu não tinha nada contra ter acesso a essas contas, porque, afinal de contas, poderia haver algo de relevante ali. Então, não estava dando uma de santinho, não querendo o material do hacker. Não, eu queria sim. Só que ninguém da mídia tradicional quis colocar a cabeça em cima de tantos telefonemas. Eu fiz com uma dúzia, né, procurava no WhatsApp se aquele número existia. Se existia, eu via qual era a foto para ver quem é. E, basicamente, parecia mais que eram as ligações da empregada. Né, porque o tipo de pessoa que aparecia nas fotos não me parecia ser, se não fosse eleitor, não era, digamos assim, do mesmo nível social de um Carlos Bolsonaro da vida. E, claro, quem é que usa o telefone fixo, mesmo em 2018, anos atrás? Pouquíssima gente, é a pessoa que está em casa, que então geralmente era, né, então não tinha muita coisa ali, mas eu só cruzei umas 2 dúzias de números e não tive capacidade para fazer mais do que isso, até porque nada encontrei. Em cima disso, questão de mais 2 dias, eu recebo no WhatsApp um pedido de socorro. E aí eu liguei imediatamente para aquele número, para saber quem é que estava pedindo socorro. Era um rapaz chamado Leonardo Salles, tinha mais um sobrenome alemão ali. Era o rapaz que morava na cidade de Gravataí, vê como as coisas se ligam, eu falo longamente, mas o artigo acaba voltando à introdução. Esse rapaz me contou a história de que ele havia conhecido o Patrick César da Silva Brito em São Paulo, durante uma viagem que ele fez com um amigo. Nessa viagem, basicamente, para encurtar a história, o Patrick havia oferecido dinheiro para ele, para que eles tivessem relações sexuais. O rapaz é menor de idade, o rapaz tinha 16 anos, e ele estava me pedindo socorro porque ele disse que depois que ele foi embora de São Paulo, o Patrick César da Silva Brito ficou obcecado com ele, ao ponto de vir para Porto Alegre e ficar indo diariamente até Gravataí com esse motorista, Ivan Cardoso, por isso pagou os R$1.000, e estava forçando ele a ter relações sexuais, forçando através de chantagem. Chantagem porque ele havia gravado de forma escondida, subreptícia, lá em São Paulo, a relação sexual que havia sido paga entre os dois. O rapaz não é homossexual, ele havia feito isso por dinheiro. Eles se viram, os 2 amigos, sem dinheiro em São Paulo, e ao serem abordados, ele, especificamente, acabou aceitando. E a mãe dele é dona de um jardim de infância em Gravataí, o pai ou padrasto de um mini mercado. O hacker, esse Patrick César da Silva Brito, havia
conseguido toda a lista de clientes do jardim de infância, né, as mães, os pais, e de clientes do mini mercado. E estava dizendo para esse menino que iria mandar esse vídeo das relações sexuais para todos os clientes, o que ocasionaria a perda de muitos, né, porque é uma cidade pequena, Rio Grande do Sul, que é bastante conservador. Então, ele apostava no fato de que não seria só um problema doméstico, do filho tendo que resolver com os pais o porquê que tinha tido uma relação homossexual, porque isso, pais de verdade, né, ficam bravos, choram, e daqui a 2 dias está tudo normal. Então, ele queria fazer uma coisa mais séria, ou seja, causar um dano econômico à família. E esse Leonardo, então, estava se sentindo forçado a manter essas relações. Quando ele ficou sabendo, pelas conversas com o hacker, de que ele estava em contato com um jornalista, ele achou, depois de um tempo, depois das interações entre nós, sobre as quais ele ficou sabendo, que eu seria íntegro o suficiente para defendê-lo. E aí, por isso, me pediu socorro, me contou a história, e eu prontamente chamei o hacker e disse, olha, ou tu para com isso imediatamente, ou eu vou na polícia, porque ele é menor de idade, e isso é um absurdo, não pode. Além de ser, mesmo que fosse maior de idade e tu estivesse chantageando, não havia, eu acho, a lei Carolina Dickmann ainda na época, mas, de qualquer maneira, eu disse, eu vou na polícia. Ele riu da minha cara, porque ele disse que a polícia não faria nada, etc., que essas coisas eu não tinha como provar, que esse menino não iria dar depoimento na polícia, porque senão ele acabava com a vida econômica dos pais dele, etc., etc. Então, eu consegui, através de um trabalhinho também jornalístico, o telefone da mãe desse hacker. E liguei para a mãe dele dizendo, a dona Alessandra Cristina da Silva, eu não sabia na época que ela era cúmplice dele, que ela ajudava a forjar os documentos, depois isso eu vi, sou testemunha das conversas deles, ela trabalhava numa gráfica, então ele encomendava, olha mãe, preciso que seja assim, assim, assado, mandava, e ela preparava e mandava para ele o que ele precisava. Então eu, na minha inocência, achei que uma mãe pudesse ter, ele tinha 24 anos na época, então ainda era novinho, que ele pudesse ter algum tipo de influência contra ele. Ela se recusou a aceitar sequer que ele fosse gay, muito menos que ele fosse pedófilo. E aí eu até botei áudio dele, porque quando houve essa conversa, na verdade não foi ao vivo, ele mandou uns áudios, e chegou um momento que ele chegou até a chorar, dizendo que estava apaixonado, que eu, como homossexual, deveria entender isso. Eu digo, não, eu não entendo, porque o rapaz é menor de idade, e mesmo que eu tivesse apaixonado por alguém, eu não vou chantagear ninguém, não vou forçar ninguém a ter relações comigo, porque a base da paixão é que eu quero que seja apaixonado por mim também, senão não tem graça, né? Então, quando isso aconteceu, o hacker, imediatamente depois da minha fala com a mãe dele, cortou relações comigo, me bloqueou, mas aí ele me tirou o Facebook da minha mãe, tirou e-mail, enfim, ele me hackeou. Ele tentou me criar um dano, se vingar do que eu havia feito. Bom, acabamos esse primeiro capítulo da história. Veja que eu não estou citando o Adélio ainda. Isso acontece, então, lá por junho, julho de 2018. Eu volto para a República Tcheca, lançando uma nova revista que se chamava Incorreto, de politicamente incorreto, já que há essa reclamação de que um lado não aparece na mídia tradicional, que a mídia tradicional teria uma tendência mais à esquerda, que certas opiniões não são aceitas, eu lancei uma revista só de opiniões e todas elas politicamente incorretas. Então, para dar um exemplo, eu que sou homossexual, fiz como primeiro número da revista só opiniões contra o casamento gay, contra as uniões homoafetivas, contra a adoção não, a minha opinião ponderava entre uma coisa e outra. Olha, talvez isso não. Eu, por exemplo, não preciso que o nome seja, na República Tcheca houve uma grande discussão pelo nome casamento, né, em vez de registro civil. Eu não importo que seja registro civil. Por quê? Afinal de contas, eu sou diferente. Uma coisa que eu até sou eu brigo com o movimento LGBTQ, ABCDEF, que é tanta letra que a gente não sabe mais o que significa, o que dilui muito, né? Parece o BRICS. O BRICS tem tanta gente agora que vai entrar, que aí representa quem? Como é que vão falar, né? O que um transexual tem a ver com um gay, em termos de vivência? São completamente diferentes as vivências e as necessidades. A mesma coisa, o que tem lá a Indonésia com a Rússia? Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês,
Eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.